Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de debates noturno a partir das 22 horas e 30 minutos, logo após o jornal da RDC TV. Lembrando que vocês podem nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. A RDC é uma emissora multiplataformas, está presente no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram e você pode também assistir o live stream através das redes sociais. Então, assista também no Facebook e no YouTube. O programa está passando nesse exato momento, você pode curtir, compartilhar, distribuir e fazer ele repercutir cada vez mais. Não deixe de participar enviando a sua mensagem no live stream do Facebook, pelo chat. A sua mensagem vai passar na tela enquanto o debate continua aqui no programa. Se você mandar mensagem pelo WhatsApp, que está aparecendo nesse exato instante, o número está presente na sua telinha agora, nós vamos lê-la aqui dentro das possibilidades do programa. Eu sempre enfatizo, aliás, isso, dentro das possibilidades do programa, porque ontem, por exemplo, na entrevista que nós fizemos com o ex-governador Germano Rigotto, nós tivemos tantas mensagens que foi impossível, não teve como. Além das entrevistadoras que estavam aqui perguntando, também tinha o público. Nós sempre que possível trazemos o público para questionar, mas ontem foi realmente inviável. De qualquer modo, eu gostaria de agradecer a todos os que contribuíram com as suas perguntas, as suas mensagens. A gente sempre, dentro das possibilidades, depois do programa, quando não lemos as mensagens ao vivo, nós tentamos responder aqui para os nossos telespectadores. Então, contribua, participe. Hoje o tema, obviamente, vai trazer muitas dúvidas, vai trazer muitos questionamentos por parte dos nossos telespectadores, principalmente aqui de Porto Alegre, porque nós vamos falar sobre o plano diretor aqui da capital, que está começando a fase de discussão, mas aparentemente está atrasado, ainda não está na Câmara de Vereadores e há uma cobrança para que se comece a falar, porque afinal de contas é uma legislação cheia de pormenores que precisa ser detalhada para o conhecimento público, já que o plano diretor afeta todos os habitantes. Antes de trazer aqui os nossos convidados, eu gostaria de enfatizar que o nosso câmera, o Chico, está de aniversário hoje. Parabéns aí, Chico, felicidades, muitos anos de vida, obrigado pelo trabalho, pela parceria aqui na RDC e também registrar a presença aqui no programa do Renato Sagreira, que foi o primeiro apresentador do Cruzando as Conversas, está aqui assessorando o vereador Pujol. Então, obrigado aí também pela presença, Sagreira, parabéns aí pelo trabalho. Hoje eu me sinto até um pouco mais responsável por esse programa, por ter aqui um dos seus ex-apresentadores. E eu gostaria de também mandar um abraço para o Paulo Brito, que hoje fez um evento aqui na RDC TV de lançamento do seu programa que estreia dia 8, dia 8 de julho. 8 de julho, então, a partir do 12h30 na RDC TV, o programa esportivo aí do Paulo Brito, todas as tardes, aqui na nossa programação. Não deixem de acompanhar. Muito bem. Na edição de hoje do nosso programa, nós temos a participação do professor, consultor empresarial, vereador de Porto Alegre pelo Partido dos Trabalhadores, Adeli Cel. Também o contador, vereador de Porto Alegre pelo Partido Progressista, João Carlos Nedel. O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Brem, que esteve aqui não faz muito tempo, aliás. E o advogado, vereador de Porto Alegre pelo Democratas, Reginaldo Pujol. Bem, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Eu vou começar pelo vereador Pujol, que escreveu recentemente um artigo no Correio do Povo, tive a oportunidade de ler o artigo, em que ele aponta essa questão envolvendo o plano diretor e fala sobre preconceito ideológico. Há preconceito ideológico na capital, vereador? Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Boa noite aos companheiros de programa. Eu quero, de forma muito explícita, dizer que há preconceito ideológico não só em Porto Alegre, como no Brasil. Muito bem. Sendo que o mais frequente é de que tem pessoas que acreditam que possa existir empresário que não tem o objetivo de ter resultado nos seus empreendimentos, lucro nas suas atividades. E que isso contamina
e leva um pré-julgamento de todos os empresários que eles não seriam comprometidos com o interesse social e que estariam totalmente descomprometidos com o sucesso ou insucesso das coisas que aconteciam no município. Então, a partir daí há uma enorme gama de hipóteses em que esses preconceitos atrapalham. Aqui, nós vamos falar hoje em desenvolvimento urbano. Com certeza. Há um preconceito enorme em Porto Alegre de que Porto Alegre é uma cidade muito alta, tem muito prédio alto. É um equívoco. Tá? Precisa ser vencido esse preconceito também. Então, eu te dei 2 exemplos assim, os mais flagrantes, de que demonstra que várias coisas que acontecem no Brasil de hoje são contaminadas por preconceitos pré-estabelecidos e que acabam dificultando que as coisas aconteçam. Então, hoje, vamos fazer parceria público-privado. A expressão privada não pode ser utilizada. Falar em privatização assusta um considerável número de pessoas que acham que privatizar é muito errado. Como também, não vamos deixar por menos, se tu disser para outros tantos que devem estatizar mais ainda, eles vão endoidar, vão enlouquecer, porque também há um conceito pré-estabelecido de que a estatização no Brasil não deu certo em lugar nenhum. E eu acho que não é verdadeiro isso. Muitas coisas feitas por estatais brasileiras deram bom resultado, até que elas foram desvirtuadas das suas finalidades. Até bem pouco tempo, a Petrobras era uma das maiores empresas do mundo. Era apresentado como exemplo do estatal que tinha dado certo. Mal administrada, dentro de um contexto populista que se estabeleceu no país durante longo tempo, acabou sendo uma empresa hoje praticamente em recuperação judicial. Só não é uma empresa de recuperação judicial porque é estatal, mas na prática ela está se recuperando, se livrando de ativos, não por uma política de desestatização e muito mais com a tentativa de fazer caixa e superar essa dificuldade que se estabeleceu a partir do desequilíbrio econômico-financeiro que se viu envolvido por práticas nada republicanas que ocorreram nela durante algum tempo. Então, penso que tem uma boa ideia, e aos ouvintes, naturalmente, de que o Brasil tem, sim, grandes focos de idealização de um processo econômico que não poderia ser ideologizado da forma radical como é. E isso precisa ser superado, se é que nós queremos que o país saia da crise, que se restaure a Federação Brasileira e que os municípios voltem a ser verdadeiramente a célula de desenvolvimento nacional. Muito bem. Vereador Adelicel, prazer recebê-lo aqui no programa. Da mesma forma. Na verdade, Porto Alegre não é que é uma cidade que tem alguns preconceitos político-ideológicos, é que Porto Alegre é a cidade da pós-verdade. A palavra nem existia, não se usava essa palavra, Porto Alegre já era a capital da pós-verdade. Porque aqui se fabricam mitos, se fabricam verdades, dizem-se coisas que toma-se o senso comum por ser uma grande verdade e é mentira. É mentira. Uma delas o Pujol colocou e ele é um liberal, eu não sou liberal. Eu sou, digamos, um socialista, democrático. Alguns tu dizem não é que eu bem, sou, sabe o que alguns dizem que eu sou social-democrata. Bolchevique? Não é tanto. Estou longe de ser bolchevique, né? Agora, é a questão, por exemplo, das alturas. Isto é uma imbecilidade. Uma imbecilidade. Porque é o seguinte, o problema não é a altura, é o tipo de prédio. Eu posso ter um prédio super alto, ele ser um prédio importante, o problema é qual é a volumetria. Então, esse é um mito. Explica para o público o que é volumetria. Volumetria porque é um termo complexo para o telespectador. O tamanho, vamos dizer assim, tamanho. Se é um prédio gordo, um prédio elegante. Vamos falar. Linguagem vulgar para todo mundo entender. Um prédio que tem tomando toda a quadra, todo o terreno, ele vai dar sombra para o vizinho. Mas um prédio colocado na metade, digamos, ou num 3/4 do terreno, pode ser um prédio super interessante.
Se ele estiver numa avenida, se estiver aqui na Voluntários ou ali na Farrapos, não há problema, são grandes vias. Mas aqui tinha um problema, só no 4º distrito. Teve uma época que era só possível construir 11 andares aqui. A cidade já fazia 17, 18 andares e aqui eram 11. Mas aqui isso é uma estupidez, porque aqui nós estamos na saída do aeroporto, saída para a zona sul do estado, uma ponte magnífica aqui do outro lado, e nós teimávamos em ter edificações de 11 andares. Aqui podia ter de 18 ou mais andares. Lá no Menino Deus, no meio do Menino Deus, tem edificações de 18 andares, que é uma estupidez, porque daí tranca tudo. Não poderia ser assim. Ainda bem que a gente está hoje na presença do Germano Brema, aqui, que é o nosso novo secretário do Meio Ambiente. Tá? Tivemos grandes discussões recentemente na Câmara, ela assessorou a bancada do governo lá, e acho que tem que discutir as coisas como elas são. Tá? Não podemos inventar coisas. Então, nesse ponto, o Jó tem razão. Outra coisa, não é propriamente a discussão do plano diretor, mas tem a ver com o desenvolvimento econômico, porque é o desenvolvimento econômico que desenha o urbanismo e a mobilidade, não é o contrário. Aqui as pessoas acham que a questão da mobilidade, do urbanismo, é que faz a economia, é o contrário. Então, as parcerias público-privada surgiu no governo do Lula. Sim. É uma legislação. Mas o PT aqui do Rio Grande do Sul sempre foi meio preconceituoso. PT, vírgula. Quando eu estive no Parque de Exposições Assis Brasil, quem botou a parceria público-privada na rua fui eu. Mas os seus colegas de partido aqui do estado são meio reticentes em relação ao PPPs. Teve a aprovação do governo. Quem não levou adiante foi o outro governo que entrou. O Sartori, no caso, o secretário da Agricultura era do PP. Então não é um problema meu. Bom secretário, Deus passar. Não, grande figura, meu vizinho, meu amigo, meu camarada, não tem problema, mas acho que errou. Okay. Errou. Então, para concluir essa primeira parte, eu digo o seguinte: nós temos que superar essa sectarização e essa mania de construção de pós-verdade. Dar as coisas como favas contadas. Não pode ser assim. Nós temos que, em primeiro lugar, reinaugurar na Câmara uma coisa que a gente devia de aprender com a história do liberalismo americano e da democracia americana. Nós temos tolerância mútua e uma boa dose de abertura para uma discussão civilizada quando nós discutimos o plano diretor. Porque o plano diretor é coisa muito séria, deve ser revista de 10 em 10 anos, diz assim o Estatuto da Cidade. Acho que nós vamos atrasar, isso é um erro. Eu tenho cobrado da presidente da Câmara, Mônica, que esse ano ela deveria instalar, independentemente do governo mandar a proposição para cá. Depois nós vamos discutir, inclusive, sobre como o governo está encarando essa questão. Aí eu serei duro na crítica. Muito bem. Só para registrar, antes de continuar aqui girando a roda, que nós convidamos a vereadora Mônica Leal para participar esta semana aqui do Cruzando das Conversas, mas infelizmente por uma questão de agenda acabou não sendo possível. Nós estamos marcando então para a próxima semana e quando tivermos a data, aí vamos anunciar aqui com calma, com tempo, até porque a participação é importante aí da presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Muito bem, vamos aí para o Germano Brem. Por que está atrasado, Germano, o plano diretor em relação à sua discussão na Câmara de Vereadores? Boa noite. Boa noite. Vereadores, colegas de mesa. Então, a gente tem, como bem lembrou o vereador Adeli, a obrigatoriedade estabelecida no Estatuto da Cidade de em 10 anos a gente promover a revisão do plano diretor. O nosso plano diretor data do ano de 99, foi atualizado no ano de 2010 aqui em Porto Alegre. E a grande discussão que se fez, conhecedor desse prazo de 2020, de a gente concluir e enviar essa proposta legislativa para a Câmara, o grande debate que a gente fez internamente, se a gente gostaria de simplesmente atualizar esse plano diretor a partir daquilo que ele estabelecia, ou se haveria uma necessidade de a gente revisar ele como um todo. Porque muito fácil seria a gente fazer alguns ajustes, assim como foi feito em 2010. No entanto, acho que, reflexo desse plano de 2010, a gente tem uma política de desenvolvimento muito restritiva no município. A gente consegue hoje concluir isso com muita clareza.
Então, o governo vem tentando construir um formato, buscando organismos internacionais, com o conhecimento do território do município, para a gente compor um formato e agregar novos conhecimentos na discussão do plano diretor da cidade, para revisar todo o processo, né? E a gente trazer um pouco desse urbanismo mais contemporâneo, de cidade adensada, de não haver o preconceito com as alturas, como aqui colocado, de se pensar as questões da volumetria, né? Eu acho que muita discussão que se teve aqui em Porto Alegre em temas que hoje foram superados, já existe uma compreensão mais de mundo, né, com relação à necessidade de ter as pessoas próximas, né, uma cidade para pessoas, focar nos espaços públicos. Então a gente vem nesse processo de construir isso, sem dúvida atrasou o início do debate, mas na sequência certamente a entrega vai ser muito significativa, porque as amarrações com essas entidades internacionais que a gente vem trazendo para o debate com a nossa universidade, aqui, né, com o conhecimento do município, sem dúvida vai agregar bastante no processo, e essa é a nossa ideia. Não só simplesmente entrar num processo de revisão que a gente poderia fazer por aqui, mas a gente internacionalizar essa discussão, trazer esse conhecimento de mundo para Porto Alegre e entregar uma legislação efetiva, que se alcance o desenvolvimento com qualidade de vida, que eu acho que é isso que todos querem. Eu ia fazer uma consideração que eu acho importante quando se trata de plano diretor, porque como é uma legislação, ele tem certos pormenores que são extremamente burocráticos, quase sempre a discussão do plano diretor, ela, apesar de ter uma importância muito grande, porque estabelece as diretrizes da organização urbana do município, ela quase sempre é divorciada da sociedade. A sociedade não se apega ao assunto, porque fica no plano do debate legislativo e a pessoa simplesmente não consegue compreender qual que é a ligação desse debate legislativo com a vida real dela. Aí, por exemplo, Germano, não é uma crítica, é só uma constatação. A pessoa ouve a prefeitura dizendo que está consultando organismos internacionais e que agora está vendo aí para trazer aí experiências e tal, e talvez as pessoas se deslumbrem e achem que, de repente, Porto Alegre, com a discussão do plano diretor, vai virar Estocolmo amanhã, quando a realidade nua e crua é que a cidade está decadente, suja e violenta. Isso é o que se vê na rua. Não estou dizendo que é culpa dessa administração, eu estou dizendo que esta é a realidade. Se foi parida agora, se foi parida lá atrás, ou se é um conjunto histórico, não importa. O fato é que está assim e tem que se resolver isso. Como é que faz para trazer o cidadão para essa discussão importante que diz respeito a esta realidade, quando ele não identifica isso como algo factível? Sim. Sem dúvida, isso... Faz audiência pública de plano diretor, nunca vai ninguém. Exatamente. Só as moscas. Ou melhor, o mesmo núcleo se divide... vai muita gente, dá confusão. O mesmo núcleo se divide nessas audiências públicas diversas que são feitas em inúmeros bairros da cidade. A nossa ideia agora e proposta que a gente vem tentando construir é justamente ampliar esse processo para as pessoas poderem se apropriar dessa discussão, né? E hoje, na era digital da tecnologia, a gente tem outros instrumentos que não necessariamente é aquele formato da audiência pública, né, puramente simples, para promover esse debate dentro da sociedade. A ideia hoje a gente tem aplicativos, a gente tem site, tem tecnologia ao nosso favor. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso e a nossa ideia é trazer um pouco dessa tecnologia para dentro do debate do plano diretor, para que as pessoas tenham de uma forma mais fácil, acessível, que elas possam interagir com essas tomadas de decisão e talvez aproximar essa política pública. Até porque a lei estabelece que tem que ocorrer a participação popular. Não diz que necessariamente seja através da audiência pública, apesar de que alguns entendem que é a única forma. Não é. E muitas vezes o debate sobre o plano diretor ele fica restrito a entidades. E as entidades não são a população. Exatamente. Né? As entidades são grupos que têm os seus próprios interesses. Obviamente, eles têm o legítimo direito de pleitear suas pautas, mas as entidades não são a população. É importante dizer isso, né? Vereador João Carlos, prazer recebê-lo aqui no programa pela primeira vez. Boa noite. É uma honra, Guilherme, estar aqui no teu programa e nessa empresa também. Sobre o plano diretor, efetivamente é uma grande necessidade essa atualização.
porque, como tu disseste, a cidade está parada, porque os investimentos também estão paralisados, e isso faz com que a economia também tenha dificuldade em reagir. E a economia não reagindo, dá o quê? Dificuldade de arrecadação, de desemprego e assim por diante. Mas fico muito satisfeito de estar aqui, de ouvir o Adeli, e vi que o meu querido colega, ele faz parte da ala avançada da sua bancada. Então, eu fico tem uma ala mais atrasada na sua avaliação? Efetivamente tem. E ele é a parte inteligente. Então, e eu fico muito satisfeito. Eu fico muito satisfeito se ele conseguir liderar a sua bancada para o lado importante de modernização que a cidade tanto precisa. Fiquei contente de ouvir que ele não tem preconceito sobre as alturas, o que a gente sempre ouviu isso lá na Câmara, né? Foi muito angustiante a gente ver essas limitações preconceituosas, ideológicas, que a gente vê nesses 20 anos que eu estou lá na Câmara. Então, acho que nós temos que enfrentar esses problemas, nós temos que pensar muito na mobilidade urbana, que a cidade está realmente, já vamos dizer, trancada, né? Nós temos 1 milhão de carros semanalmente na cidade, né? E pouco investimento nessa área de mobilidade. O nosso secretário falou claramente que nós devemos pensar em adensar os corredores das avenidas de grande fluxo, né? E aí o Pujol tem uma experiência muito importante, que ele já iniciou esse adensamento. Tentei, inclusive pela legislação, que infelizmente não prosperou. Pois é, mas nos 60 metros está... Não, 60 metros está consolidado. Nós precisamos aumentar isso para 120. Para colocar em 120. Então, a atualização é necessária e muito bem-vinda. E também é bem-vindo que se traga novas tecnologias, novas ideias, porque se a gente coloca sempre para a população, eu tenho muito medo do eterno Grenal que existe em Porto Alegre. Um é a favor, 2 são contra, e olha, é difícil chegar a uma conclusão interessante e apropriada que realmente beneficie a nossa cidade. Mas vamos buscar. Vereador Adeli, da ala... Inteligente. Inteligente, então. Vocês estão fazendo muita provocação para mim hoje à noite aqui. Eu queria pegar essa questão que o Germano, secretário nosso, colocou há pouco, que é a questão de pegar algumas experiências internacionais. Se faz de várias maneiras. Eu não estou muito contente com um discurso que vem do Paço Municipal sobre essa questão de consultorias internacionais. Não é contra por princípio. É que nós temos uma experiência incrível de urbanismo nas academias aqui em Porto Alegre, seja na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na PUC, na Unicinos, no próprio IPA, que tem na FADERGS, na Uniriter, todos têm faculdades de arquitetura e algumas com altíssima qualidade. E nós temos um grupo de pessoas dentro da prefeitura que tem muita capacidade. É uma pena que na área do planejamento urbano um grupo significativo se aposentou recentemente, que são pessoas altamente qualificadas, algumas têm alguma relação com algumas entidades de arquitetura, mas na Procuradoria nós temos um grupo também especialíssimo, entende muito de questões urbanísticas. Inclusive há produções nas revistas da Associação dos Procuradores do Município, há artigos muito interessantes de acesso à moradia, de urbanismo, inclusive experiências incríveis na questão, recentemente,
de fazer com que as pessoas que estavam residindo, inclusive numa área pública, tiveram as suas escrituras. Isso é importante. Isso faz parte todo do processo de como nós vamos reestruturar e estruturar a cidade para o futuro. O secretário falou uma cidade para as pessoas. Para mim tem 2 clássicos da arquitetura mundial que todo mundo tem que ler para discutir plano diretor. Um deles é Cidade para as Pessoas, do Jan Gehl, que é um sujeito da Europa do Norte, sueco, se eu não me engano, de altíssima qualidade, tem um livro traduzido para o português. E o clássico dos clássicos, escrito em 1961 pela Jane Jacobs, canadense-americana, que escreveu o livro Morte e Vida nas Grandes Cidades. A gente só pode entender a arquitetura se a gente tiver esses livros como pressupostos para o nosso entendimento das cidades. As cidades, elas não podem ser uma cidade como a gente pensou em alguns momentos. Porto Alegre, quando começou o plano diretor, a gente aqui no 4º distrito tem que ter fábrica. Em 79 foi repetido que aqui era uma região fabril e as fábricas já estavam quase todas em Cachoeirinha e Gravataí. Então isso foi errado. Agora o 4º distrito virou uma fábrica de vícios humanos. De tudo. Inclusive, o secretário tem uma tarefa muito grande com os seus colegas secretários de pegar, porque isso é um outro problema. O governo anterior fez um master plan com a Universidade do Rio Grande do Sul, com o professor Benamit Turkiniex, que deve ser reaproveitado, tem que ser retrabalhado na administração. Não tem essa história, porque foi no outro governo, eu vou virar as costas. Isso muitas vezes era criticado, inclusive nas nossas gestões ou pelas nossas concepções. E a dificuldade de fazer autocrítica. Eu já fiz autocrítica e vou fazer uma aqui. Aqui no outro lado da rua tem a Vila Santa Terezinha, os papeleiros. A maior estupidez que o meu partido fez foi isso aí. Porque aqui em Porto Alegre, os partidos de direita e de esquerda fizeram tudo a mesma coisa. Casinha para pobre. Nós devíamos ter 3, 4 edificações no outro lado da rua. Entendeu? Prédios. Com certeza. E o pessoal capacitado para o mundo do trabalho que está cheio aqui no entorno. Aqui ainda tem. Com certeza. Com essas pessoas que estavam ali. Mais... Hoje nós temos o quê? Os puxadinhos dos papeleiros, a rua sempre emporcalhada e coisa do tipo. Então é um erro que nós cometemos. Se a gente não tiver a humildade de reconhecer os erros que a gente comete, a gente só vai fazer besteira. E eu acho que o atual governo tem que ter mais humildade. O Germano é um perfil diferente também, não é para bajular aqui, mas a gente já teve boas discussões. Tem que ter uma grande humildade, Germano. Ninguém faz nada sozinho. O executivo tem que botar na cabeça que tem um legislativo muito forte em Porto Alegre. O Pujol, não está na minha presença aqui, ele tem uma experiência grande nessa questão urbanística, tá? Mais do que nós. Eu sou mais recente no pedaço, gosto muito do assunto, gosto muito, estudo pra caramba. Acho que nós temos uma grande dificuldade, inclusive em legislação urbanística, porque nós temos dificuldade no direito urbanístico aqui em Porto Alegre também. Então eu coloco essas questões, Germano, eu queria colocar para ti o seguinte: devagar com as consultorias internacionais, principalmente o Habitat da ONU, porque o Habitat da ONU, ele trata muito mais de populações migrantes, pouco de plano diretor. Só se eu estou completamente enganado, eles mudaram completamente, mas eu acho que não. Então eu teria que me atualizar. Só se você me convencer de que mudou. E qual que é a diferença dos dois, vereador? Não, o Habitat, ele traz, a ONU tem vários entes que trabalham questões urbanísticas. O Habitat trabalha muito mais a questão das migrações, povos que são deslocados de uma área para outra. Que não é muito o nosso caso aqui. Nós temos casos bem específicos, como a Tronco, o Cruzeiro, que está em parte resolvida, e agora os problemas que nós estamos tendo com o DENIT aqui na Ilha Grande dos Marinheiros, que está atingindo, inclusive, a magnífica biblioteca do arquipélago, entendeu? Porque a ponte não vai bater em cima, vai ser a área da ponte. Bem. Germano, então, e as consultorias internacionais? Acho Vocês estão desprezando os entendedores do assunto aqui da capital? Imagina, sem dúvida a gente conta, e esse é o meu perfil, e o prefeito, quando me convidou para estar à frente da secretaria e trocar esse processo, na composição, ele sempre conhecedor desse meu perfil de tentar construir, eu sei, do conhecimento técnico que a gente tem dentro do território do município, os vereadores, principalmente o vereador Adeli, é um profundo conhecedor de plano diretor, e a gente tem que compor para convergir. Essa é uma estratégia vencedora, sempre, né, temos que compor para convergir. Eu acho que a grande dificuldade de a gente ter, talvez, entregue ou iniciado esse trabalho do plano diretor
é justamente fazer essa composição. Nós temos um conhecimento, sim, de realidades, de plano diretor, e um conhecimento muito profundo aqui na universidade, como bem lembrou o professor, dentro da própria prefeitura. No entanto, a gente está buscando um apoio internacional para que seja ele aproveitado no seu potencial, né? Que a gente consiga agregar esses dois conhecimentos, mas naturalmente sem desprezar esse conhecimento que é de Porto Alegre e que exporta muitas vezes plano diretor, a universidade aqui, para o restante do país e do mundo. E a gente vem trabalhando, desde que assumi, justamente nesta composição, em que todos os atores sentem na mesa e proponham, né, uma estrutura de trabalho onde cada um entregue aquilo que de potencial tem para contribuir. É essa nosso desafio que a gente vem ao longo dessas últimas semanas aí trabalhando para a gente, na mesa, fazer essa construção. Que aí, sem dúvida, a gente vai ter uma entrega muito positiva. Se a gente trabalhar com essa, eu falei, tolerância mútua, com essa reserva institucional, primeira coisa, nós temos 3 entidades de arquitetos. O sindicato tem um determinado perfil, as BEA, que é os escritórios que tem, e o próprio IAB. Que teve uma época, teve um secretário que disse que não ia falar com o IAB. Bom, se não ouvir o IAB, vai ouvir quem? Mas e dá para falar? Evidente. E dá para falar? Evidentemente que dá. Instituto tem a Sociedade de Engenharia. Mas qual que é o problema do Instituto de Arquitetos? Tem ideológico. o sindicato. Bobagem do Nery. Não é bobagem, é verdade. Sindicato dos ideológico. Engenheiros. A Sociedade de Engenharia, o Sinduscom, e tem o pessoal da construção pesada, o CEPOT, que faz a questão de vias e coisas. Essas entidades são fundamentais, mas tem outras, as comunitárias. Aí não vai chegar para lugar nenhum. As regiões de planejamento, tem que ouvir. O Pujol diz o seguinte, não precisa necessariamente fazer uma audiência pública no Gigantinho para as pessoas entenderem ficar tirando pedra um no outro. Ou quando teve o Lerner aqui, teve erros no procedimento daquela questão da Orla, mas o que foi feito, alguns disseram que o Lerner é uma estupidez. Entendeu? Eu discordo radicalmente daquilo que foi feito. Tem um monte de bobagem que foi feito sobre o Cais Mauá, mas também teve outras coisas que não foram feitas, porque também teve oposição, às vezes intransigente. Então, nós temos que ter essa tolerância mútua, senão nós não vamos a lugar nenhum. Nada será construído na base da discussão, como em alguns momentos ocorreu na revisão de 2009, 2010. A de 99 ela foi um pouco mais profunda, ela foi um pouco mais técnica. A gente também tinha um grupo na Câmara de assessores, o Dibi tinha, nós tínhamos, o Pujol tinha, pessoas que conheciam profundamente a questão do plano diretor, tinha uma equipe técnica. Hoje eu acho que nós não temos essas condições tão aprofundadas na Câmara, então nós temos que discutir muito mais com a sociedade civil. Nedel, qual que é o problema do Instituto aí que o Céu Olha, que não dava para falar? Nós temos experiência, que nunca se chega a um acordo, são intransigentes, são ideológicos. A preocupação não é que o IAB normalmente é dominado pela esquerda, que sustenta posições, e bem esquerda. Que envolve essa questão de preconceito que eu me referi anteriormente. O que acontece é o seguinte, eu acho que a tentativa do governo municipal de trazer experiências internacionais tem muito de positivo. Mas eu acho que nós teríamos que buscar, que honestamente não é crítica, é uma observação, experiências nacionais. Tá? Tem muita coisa que já foi feita no Brasil por pensadores brasileiros. Acabou de citar a questão do ex-governador, ex-prefeito de Curitiba, que esteve aqui conosco, foi contratado para montar um projeto, foi estrepitosamente vaiado na Câmara de Dizem que só faltou levar tomatada na cabeça. Isso aí. Então, o Penhalosa teve aqui, foi um prefeito de Bogotá, ele não é um cara de esquerda. Agora, o que ele fez em Bogotá, eu assino embaixo. Então, mas é a pergunta que fica, arquitetura é de esquerda ou de direita? Olha, tem arquitetura que tem... o Oscar Niemeyer. Se nós formos analisar a história da arquitetura, claro. Era um cara... Eu tenho críticas para Brasília, e foi feito por 2 comunistas. Eu acho que eles erraram feio em Brasília. Só ler o livro do Marshall Berman,
onde ele faz uma análise sobre Brasília, na minha opinião, correta. Isso não é uma cidade para as pessoas, é uma cidade para carro. Então, não é porque foi feito por dois caras de esquerda, que eu admiro, tem obras maravilhosas do Niemeyer, que eu adoro, entende? Acho maravilhosas. Agora, a questão de Brasília, do Oscar Niemeyer e do... Fala outro nome? Lúcio Costa, entendeu? Eu não concordo. Eu acho que Brasília é uma cidade estúpida e não é uma cidade para as pessoas. Não dá para se inspirar nela. Não. A gente não pode ser radical em nada. Quando o Brasília foi concebido, eu era muito jovem, era estudante do secundário, participava de movimentos políticos estudantis, que nós não éramos favoráveis ao Juscelino Kubitschek, que era o presidente que teimosamente e obstinadamente colocou lá Brasília num conceito que se acertava na época. Na época, tinha que ter desenvolvimento. O Brasil começava a despertar para alguns confortos da vida moderna, e entre os quais andar de automóvel era um mito, porque gasolina era barata, se trocava a gasolina por água mineral, lá no Oriente Médio não conseguiam arrumar água, não dessalinizavam a água do mar, então nós exportávamos água para eles e trazíamos petróleo de volta. De repente, o primeiro choque do petróleo fez com que o preço subisse 10 vezes mais, o barril de petróleo 20 vezes mais, aí deu-se toda a confusão. Aí, aquela que fez com o Brasília, um lugar ia se andar, circular muito bem, no eixão, com o automóvel, acabou. É uma cidade desumana, né? Acabou criando isso. Em parte. Às vezes sai de um lugar para o outro, enxerga o outro lugar, e para chegar caminhando em Brasília, tu tem que dar tanta volta que tu chega cansado, molhado de suor. Mas aqui agora, voltando para Porto Alegre, eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade. E, inclusive, fazer um apelo geral. Essa imposição dos 10 anos para fazer, se tiver que demorar mais de um ano, vamos demorar, mas vamos fazer a coisa certa. Mas não tem que alterar a lei? Veja bem, a revisão de 2010, viu? A revisão de 2010 teve 8 anos de discussão. Mais de 5 mil reuniões, etc. e tal. É que isso nós aprendemos. A Adriana está dizendo, nós aprendemos que não adianta fazer audiência pública, onde o Nério diz muito bem, se estabelece o granão. Vão para lá para vaiar um, para vaiar outro, etc. E não chegam a conclusão nenhuma. Perda de tempo, gasta de dinheiro, etc. Tem que se encontrar outros meios para que a participação comunitária possa ser efetiva. Não sei se vai ser aquele orçamento participativo do modo como foi concebido, conforme as alterações que foi ocorrendo depois, ou se será a aplicação de novos mecanismos que pode ser utilizado. Vou fazer uma consulta de opinião pública como? Bota 1.500 pessoas, 2.500 pessoas numa Assembleia. Isso representa Porto Alegre, não, que tem milhões de pessoas? Vamos fazer um intervalo, vereador? Nós estamos estourando o nosso tempo. Bom. Nós voltamos em seguida, vocês vão poder falar mais no próximo bloco. Se eu atravessei alguma coisa. Imagina. Mas é pela questão da organização mesmo do programa. Depois nós voltamos com a palavra para o senhor. Voltamos em seguida aqui com Cruzando as Conversas na RDC TV. Estamos falando sobre o plano diretor, urbanismo, mobilidade aqui em Porto Alegre. Cruzando as Conversas está de volta aqui. O pessoal aqui na mesa, os nossos debatedores continuam discutindo, porque afinal de contas é um programa de debate e a coisa mais tradicional do mundo é que no intervalo o assunto prossiga aqui. E vocês que estão nos acompanhando de casa podem nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais, no live stream do Facebook e do YouTube. Mande a sua mensagem e participe. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais.
Muito bem, estamos de volta aqui então com o vereador Adelicel, o secretário Germano Brenho, o vereador João Carlos Nedel e o vereador Reginaldo Pujol. Estamos falando sobre plano diretor, mobilidade urbana, esse debate aí que é de interesse de todos. E nós temos mensagens do público. Olha aqui, ó, Pujol, nosso telespectador aqui, o Leonardo Maricato, ele diz o seguinte: o vereador Pujol foi cirúrgico. O maior problema de não evoluirmos em Porto Alegre é o ranço ideológico. Esse é meu amigo pessoal. Não, o Maricato não faz. Vamos, Maricato. Maricato, né? Ô, Maricato. É meu amigo Todos pessoal, ele conhecem, participa de grupos de discussão que nós discutimos esse assunto. E ele é muito inteligente. Pegamos o Maricato aqui. Mas é válido. Pergunte aí. É válido. Vamos lá. Temos a audiência prestigiada aí. Muito obrigado. Temos mais aqui um telespectador, esse aqui não se identifica. Quanto ao plano diretor, vai proibir a prefeitura. Quando o plano diretor vai proibir a prefeitura de colocar fios aparentes nos postes? Por que não fio subterrâneo? Quando o plano diretor vai obrigar a prefeitura a manter limpos e iluminados os canteiros e praças públicas? Quando o plano diretor vai proibir as moradias enjambradas nas calçadas de várias ruas de Porto Alegre e fiscalizar e remover essas casas? Plano diretor só serve para arrecadar através de IPTU e de alvarás e mais alvarás? Pergunte isso, por favor, e que ninguém dê voltas para responder o óbvio. Então vamos lá. Ainda bem que ele não se identificou, né? Não, mas pode se identificar. Até convido aqui para que se identifique. Não, acho que tem vários bom. temas que o telespectador levantou. Tem a questão da limpeza urbana, que é coisa do cotidiano da administração municipal. A questão dos moradores de rua. Nós temos que ter uma política mais ousada, evidentemente, em Porto Alegre. A questão dos fios é uma questão importante para uma cidade, o embelezamento, a estética, a questão de colocá-los de forma subterrânea. Agora temos que começar por uma região da cidade, porque tem um custo para isso. Eu sugeri, o Ferronato sugeriu, outros sugeriram, inclusive começar pelo centro histórico. Tá? Com certeza. Eu moro, felizmente, numa parte... A área já bem adensada, inclusive. Eu moro, por exemplo, na Riachuelo, é uma das poucas ruas que uma parte dela não tem fios aéreos, tem subterrâneo, ali atrás do Teatro São Pedro, aquela região, e tem uma diferença estética incrível isso, colocar fio subterrâneo. Agora, eu acho que nós temos que discutir, o Pujol falava aqui no intervalo, um negócio incrível, assim, que nós temos que pensar seriamente como é que nós vamos unir a parte histórica, a parte já mais adensada, a parte que tem mais serviços, com a periferia da cidade. Como é que nós vamos ligar isso com as ilhas? O Breno estava falando aqui. Eu perguntei hoje um grupo significativo de pessoas, tem várias pessoas, perguntei quem conhecia a Ilha da Pintada. Se as pessoas conheciam o peixe na taquara aos domingos, lá na Ilha da Pintada. As pessoas não conheciam. Aí eu perguntei, e os caminhos rurais? Aí uma pessoa diz, eu já fiz os caminhos rurais. Uma. Então, é essa questão de integrar tudo que tem na cidade, de forma que cria um ambiente de coerência, tá? Que tem um desenho de aproveitamento da cidade para as pessoas. O quarto distrito, entende, da forma que está colocado hoje, se a gente não implementar, nós tivemos aqui, temos aqui no quarto distrito benefícios fiscais, tem que ser aproveitados. Agora é o seguinte, o governo tem que não fazer apenas reuniões, o governo tem que ter formas de incentivar, de chamar, olha, eu quero hoje fazer uma reunião com todos os que têm lugares para alugar no quarto distrito, fazer uma discussão. Gente, vocês têm que baixar os aluguéis que as pessoas vão vir para o quarto distrito. Do jeito que está, não dá. Vocês estão perdendo dinheiro. Adeli, sim, senhor. O quarto distrito é uma situação tão complexa que se torna simples. A complexidade muda a mentalidade no quarto distrito. Eu tenho esperança que essa nova legislação do patrimônio histórico e cultural possa ser uma contribuição efetiva para essa mudança de mentalidade no quarto distrito. O quarto distrito teve 500 imóveis declarados de área de interesse cultural e tem alguns lugares, não vou dizer o nome, onde empresas que quebraram por incompetência gerencial, o pessoal entende que aquilo tem que ser preservado, devia ser apagado da história, inclusive aquilo, para que não se repetisse. E temos experiências de preservação aqui fantásticas, da Vila Flores, né? Que é um prédio do velho Lutzenberger, pai, né? O artista plástico e arquiteto, a Igreja São José, por exemplo, é dele. Aqui no quarto distrito, na Hoffman, com a São Carlos, aquela edificação, foi toda ela restaurada e tem um trabalho coletivo, tem
Todas as salas estão ocupadas hoje, é uma vida incrível. E nós agora vamos ter o Pujol, que é mais tempo de Porto Alegre, apesar de ser da Barra do Quaraí, é o nosso clube, aqui no 4º Distrito, que foi recuperado. O Gondoleiro. O Gondoleiro. Vai ter um empreendimento no Gondoleiro. O prédio histórico do Gondoleiro. O prédio histórico, vai ter um memorial, por óbvio, mas um prédio que vai ter alta tecnologia, está tendo muitos escritórios colaborativos aqui no 4º Distrito. A tecnologia é um passo, nós estamos perto de tudo. Olha, Adeli, se deixar os bons empresários inteligentes levar adiante os seus projetos, eu não posso citar nominalmente, senão eu ia fazer propaganda comercial. Mas tem projetos ali, por exemplo, do complicado Moinhos de Vento, tão bem feitos, preservação de casas antigas, logo ali adiante, até unido uma com a outra, um prédio com razoável altura para ter um bom aproveitamento do solo. Então, a inteligência pode levar, se tu não amarrar, ela vai certamente, secretário, o senhor sabe que... Não podemos deixar o Alumínios Royal aqui no 4º Distrito cair, né? O Alumínios Royal. Eu briguei com uma antiga servidora do EPAC, eu disse para ela que se ela continuasse assim, eu ia pedir para abrir um processo administrativo, porque ela estava colocando a visão ideológica dela e a visão estética, ideológica não, estética, na frente da lei. Isso tu não pode, entendeu? A gente fez um debate o aqui, intuito né, protetivo, às vezes, ele é pernicioso para a preservação. Sim, você tem toda a razão. Você mesmo. cria uma ideologia protetiva que é tão asfixiante, tão engessante, que simplesmente não se pode preservar nada, porque as coisas não podem ser tocadas e elas vão decaindo. É isso que acontece. Sabe quantos imóveis tem em Porto Alegre que são patrimônios ou listado ou qualquer coisa? Cerca de 6 mil. 6 mil! Nós fizemos um debate aqui, vereador, especificamente sobre a questão do inventário em Porto Alegre. Sim, em função da lei e por isso que a gente reforça, né, a importância da sustentabilidade, né, para aquele imóvel. Tu dá uma política pública de incentivo para aquele imóvel e não só uma restrição, né, só a obrigação, né, o atendimento da função social, tu põe aquela lei restritiva que inviabiliza qualquer desenvolvimento ali no entorno. E não pode pegar o EPAC, tirar o EPAC do planejamento, botar na cultura, que não está na cultura. Ele criou um modus operandi próprio, entende, que era... Eu fiz para um cara aqui do 4º Distrito um argumentativo da defesa do projeto que ele queria fazer, porque eu achei genial. Eu tinha lido algumas coisas sobre essa questão da preservação. Eu vou dizer o seguinte, o burocrata, ou melhor, a burocrata, não leu. Não leu. Então, isso não pode continuar acontecendo. Não pode continuar acontecendo. Agora, com o novo plano, a tentativa é a gente aproximar essa política que hoje está dissociada, isolada lá do patrimônio histórico, é trazer isso para dentro do debate da cidade e pensar com políticas de sustentabilidade, né? E aí... retorno, né, a discussão, a demora, né, na remessa do plano diretor, porque vejam quão importante é a gente estruturar essa metodologia antes, o que não aparece, talvez, né, porque de fato não se iniciou oficialmente o debate da pesquisa, mas a estruturação do processo ela tem que estar muito bem casada, porque dependendo como a gente estrutura, é a entrega que a gente vai ter, porque depois tu inicia o processo e daqui a pouco tem amarrações de tal forma na metodologia que tu não consegue atingir o objetivo final. E aí, por isso, o governo vem trabalhando numa construção metodológica de tal forma que a gente consiga atingir esse objetivo que é comum, de cidade para pessoas, de a gente promover a regularização da ilha, né, das ilhas ali que há tanto tempo abandonada, e o prefeito vem nos sinalizando isso como uma das primeiras entregas do plano diretor, que está descoberta de plano diretor, na verdade, as ilhas, né, não se tem, nada pode se fazer, embora tenha o plano de manejo já do Estado elaborado. As ilhas, até alguns anos atrás, era considerada área rural do município. Mas agora você tem, por exemplo, a APA, que está claramente delimitado, já, as áreas que já havia, elas vão permanecer, e tem que fazer
alguns planos de manejo e alguns de remanejo, mas tem que ser trabalhado de uma forma civilizada. Claro, sim. Tem uma mensagem aqui para o programa, do outro telespectador, do Giancarlo Guterres. Ele pergunta o seguinte: quais seriam os principais pontos da revisão do plano diretor que poderiam acarretar em mais recursos e investimentos à POA? E quanto da revitalização do centro histórico, se é possível, passa pela atualização do plano? Sem dúvida, começando pela última pergunta, sem dúvida, né, o centro histórico, né, é uma das prioridades a gente promover essa revitalização e ele passa pela essa discussão do plano diretor, assim como o restante da cidade. Como é que a gente entende o plano diretor agora no processo de debate que a gente tenta construir essa metodologia para, em conjunto com a Câmara, com as entidades, a comunidade como um todo, discutir? É sair dessa escala macro. O plano diretor que a gente tem hoje em Porto Alegre, ele dá comandos gerais e, a partir desses comandos gerais, na análise individual do projeto que a gente vai fazer o planejamento urbano. Entende? Então, essa análise individual de cada projeto, ela dá muita discussão, ela dá discricionalidade, porque a gente não tem, na escala micro, o planejamento de cidade que a gente quer. A gente não tem a infraestrutura mapeada, se tem escola, se tem posto de saúde, onde estão as redes do DEMAI, de esgoto. Todo esse mapeamento a gente não tem, nós fizemos, infelizmente, individualmente por projeto. E aí, a partir desse projeto, a gente olha aqueles comandos gerais do plano diretor e tenta aplicar. E, né, sem dúvida, isso dá uma profunda discussão, não casa. Os empreendimentos, os processos atrasam, né? A gente já sabe, esconde Porto Alegre. Nos processos de licenciamento, a gente não consegue pensar em nenhuma política de desenvolvimento efetiva, porque vai ter que ter essa discussão individual, projeto a projeto. E agora, nessa proposta de plano, o que a gente tenta construir é sair dessa escala macro e ir para a escala micro do bairro. Tu ter os espaços públicos, tu ter mapeado essa infraestrutura de quantos postos, quantas escolas tem, porque aí, independente do empreendimento que vir a se instalar, ele já sabe previamente qual o planejamento para aquele espaço. Ele tem um estudo de viabilidade urbanística prévia daquele espaço. E a gente foca para o espaço público, sai desse olhar do espaço privado, tantomente olhando projeto por projeto, e foca naquilo que é a competência do poder público, do município, olhar os espaços públicos. Vamos pegar a questão da Edgar Pires de Castro e a região. Nós fizemos tantos e tantos condomínios saindo da Cavalhada para ir para Restinga, na Edgar Pires de Castro, sem ter um planejamento estratégico na visão que você está colocando é correta. Porque teria que ter, em primeiro lugar, a duplicação. Segundo lugar, verificar esses pontos que você colocou, e não fizemos isso. Sem dúvida. O projeto está pronto já há muito tempo. A Edgar continua sendo uma estrada. Isso está errado. O projeto está pronto da Edgar, faltou recursos, faltou também possibilidade de novos financiamentos. Está lá parado, agora vai ter que ser atualizado. Dá para enfrentar. Eu acho que com algumas modificações... Mas está lá parado há quanto tempo? Mais Tá, uns 4, 5 anos. Hoje tu não pode culpar que mais ainda, né? Se proliferando lá uma série de pequenos condomínios, quase todos eles vertical. Porque não é permitido construir mais alto, então teria que ter, especialmente no entorno da... Não permitir mais altura, mas comprometer que no ganho da altura o empresário correspondesse com compra de solo e pagando para você fazer Existem soluções tão inteligentes já à disposição da gente, né? Ferramentas urbanísticas previstas no Estatuto da Cidade, enfim, legislações, né? Transferência de potencial construtivo, solo criado, IPTU progressivo no tempo, estão à disposição do poder público, e a gente às vezes tem dificuldade de utilizar esses instrumentos em desenvolvimento, né? Em detrimento do desenvolvimento da cidade. Se a gente se apropria desses instrumentos que já foram testados, já foram aplicados, e a gente consegue melhor aproveitar,
a gente vai construindo a cidade independente de haver o dispêndio do recurso público direto. Os próprios empreendimentos, eles vão solucionando, eles vão construindo. O Solo Criado, um instituto fantástico. E essa lei nova que nós aprovamos vai ajudar um pouco ou é muito pouco? A lei do solo criado? Do solo criado. Sem dúvida, sem dúvida. Ela, no procedimento, ela estabelece ali a fórmula de cálculo, que era uma dúvida que se tinha e dava muita discussão também. Ela possibilita o médio adensamento, que até 1.000 metros quadrados seja vendido diretamente em balcão. Sim. Ou seja, a partir do projeto, identificou quanto potencial construtivo tu tem que comprar no projeto, tu vai lá e faz o pagamento correspondente. E não compra num leilão, como era antigamente, tinha que antecipadamente comprar. Imagina o empreendedor, ele comprar num leilão até 1.000 metros quadrados, um pequeno empreendedor, e aí ele guarda aquele título que talvez ele nem vá utilizar no projeto, né? E essas dificuldades que a gente tentou corrigir na lei. Temos uma pergunta aqui para o vereador Adelicial. Tivemos sucesso nesse particular. Adelicial, a aeronáutica limita a altura das construções nas cercanias do aeroporto Salgado Filho. Com as novas tecnologias da aviação, não se poderia liberar a altura dos prédios na CIS Brasil? Luiz Arthur Faria. Isso eu acho que nós temos que fazer um enfrentamento. Aí nos faltam os deputados federais e senadores para tratar dessa questão conosco, porque eu acho que é uma afronta às decisões da aeronáutica que afrontam questões urbanísticas de Porto Alegre e de outras cidades. Eu acho que aí tem uma contradição. Fala que vamos lá, né? Congonhas fica no meio de São Paulo, os prédios todos os aeroportos. Mas dá um bom exemplo. Tudo bem, mas tem, né? Eu estou pegando o extremo. Mas eu acho não aí dá para construir um prédio de 8 andares? Essa é uma tarefa para o secretário. Mas sinceramente, já está muito atenuado isso. Não, melhorou um pouco, mas ainda tem umas coisas bem estúpidas sobre isso. Eu acho que isso nós devíamos nos colocar. O Nedo chegou a tratar uma época desse tema. Nós temos que colocar como uma tarefa para nós. Como resolver essa questão do aeroporto e da questão das alturas no seu entorno. Porque eu acho que tem coisas que não têm lógica e explicação. Porque nos outros lugares do mundo eu vejo que, bom, tem aeroporto que como o cara vai parar nesse negócio. Para, né? E aqui nós temos esse problema. Então acho que o nosso telespectador colocou bem a questão. Eu quero pautar esse tema. O Nedo já tratou disso, pode ser a nossa ponte na Câmara. E o novo secretário. Nedo, fala um pouquinho sobre isso. Eu sou muito tímido, né? Não, mas ele entende do assunto. É que nós estamos perto de 3 especialistas aqui e eu quero aprender. Olha, a modéstia... Não é um tema que eu domino. A modéstia exagerada é falsidade. Como? A modéstia exagerada é falsidade. Pois é, não, mas... Eu acho assim que nós temos que tratar muito da mobilidade urbana. E eu tenho um preconceito, né, com o plano cicloviário, que está se fazendo não muito foge, né? sem planejamento. Não, mas eu acho que ele... Tem toda a razão. Se isso for incorporado de alguma forma... mais moderno e não de acordo com o plano que nós aprovamos lá, né, indevidamente, eu acho que isso vai também usar do patrocínio ajudar de ser entendido. Quais são as restrições que a aeronáutica impôs aí no entorno do aeroporto? Bom, são... O que há de extraordinário ali que não pode ser feito? Foram muito restritivas. A gente tentou fazer contatos, liberaram, demoraram, e fizeram apresentações. A gente tem acho que aproveitar esse momento da concessão, até aí com a Fraport, um bom relacionamento que eles vêm desenvolvendo com a cidade, com o município, e com esse momento de discussão do plano diretor, para a gente revisar isso. Eu acho que tem tecnologia. Esse tipo de audiência, esse tipo de reunião para o plano diretor seria altamente salutar. Fantástico. Mas para botar na mesa, sentar, decidir e tocar. Isso. E se tiver que modificar a legislação nacional... Assim que eu acho que não tem, eu acho que é uma coisa muito... É falta de tecnologia aqui que dá esse limitador. Coisa que a gente resolver já sabe que tem tecnologias. Que está assumindo. Então, Porto Alegre, ela tem um teto, né, sempre de altura que varia de região para região. Então, não necessariamente, né, aqui no 4º Distrito a gente tem uma liberdade para estabelecer a altura. A gente tem que isso
tem que se ter bem claro sempre, principalmente nessa discussão do plano diretor, que nós temos um teto em função do aeroporto. E, no entanto, a gente tem que aprofundar esse debate que já foi feito, já se conseguiu em um determinado momento uma ampliação dessa altura em determinadas regiões das cidades. Certo. No entanto, tem que se buscar essas tecnologias. Eu acho que o momento é muito oportuno de a gente discutir junto com a Fraport, agora que está muito aberto a discutir com o município. E chegaram até o extremo de transferir o nosso aeroporto para Canoas e depois para Portão, né? É impressionante, né? Vamos fazer um intervalo? Eu quero mandar aqui um abraço para o Deco Domingos, meu professor na UX, Universidade de Caxias do Sul, onde eu estudei Direito. Eu organizei junto com o Deco, inclusive, um congresso de Direito, 2 congressos de Direito, né, lá na UX. Um abraço, Deco. Obrigado pela audiência. Diz que o programa está ótimo e parabenizo a todos os integrantes da mesa. Voltamos em seguida aqui com o Cruzando as Conversas. Vamos lá. Estamos de volta aqui, novamente o debate continuou aqui no intervalo. Mais forte ainda. Estamos aqui com o Cruzando as Conversas, oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. E temos a participação do vereador Adeli Cel, do secretário Germano Bren, do vereador João Carlos Nedel e do vereador Reginaldo Pujol. Estamos falando aqui sobre plano diretor em Porto Alegre. Temos mais mensagens aqui do nosso público. Eu fico impressionada com o conhecimento de plano diretor e habitação do vereador Pujol. A prefeitura e a cidade têm que aproveitar isso. Comentário aqui da Josimara. Tá bem, hein? Tá bem, hein, Pujol? Não, mas é verdade. É a história dos planos diretores, né? Só por ele. Mas falando de plano diretor... Só outra mensagem. Hoje, olha aqui, um outro comentário que vem de fora, aqui de Porto Alegre. Hoje eu estou triste, pois este assunto foi sobre Porto Alegre. Santa Cruz daria um bom programa, pois o nosso prefeito está construindo paradas de ônibus com ar-condicionado e internet. Que beleza. Parabéns, evolução, Santa Cruz, hein? Parabéns aí para Santa Cruz. Uma hora dessas, né? Do nosso partido. Nós pretendemos aí... quem é o prefeito lá? O senhor sabe? O Telmo Queiroz. Então, parabéns aí para o prefeito. O ex-colisionário lá, né? Teu ex-colisionário, Telmo Queiroz. Mas falando de plano diretor, a gente precisa se reportar ao plano de melhoramento de 1914 em Porto Alegre. João Moreira Maciel era o primeiro cara que teve título de engenheiro arquiteto, lá de São Paulo, Escola Politécnica de São Paulo, uma dessas escolas primeiras que teve lá. Esse cara fez um negócio com uma pequena equipe genial, que é o chamado Plano de Melhoramento. Tem um livro que eu sugiro que o pessoal consulte para discutir o plano diretor, que é da Célia Ferraz, exatamente sobre o plano de melhoramentos. Porque se ele não tivesse feito aquilo, Porto Alegre não seria a cidade que é hoje. Há coisas que foram feitas na década de 70 que estavam lá no plano de melhoramentos. Então, ele pensou a cidade. Porque Porto Alegre está, vocês sabem, aqui espremida contra uma parte do rio. Então tem esse problema da mobilidade e que sempre temos que achar soluções inteligentes, como já foi dito. Geográfica, né? É a posição geográfica do município. Nós tivemos o desenvolvimento da cidade, foi acompanhando as linhas de bonde, né? Que caminhavam pelos vazios. E tem coisas que tem que estar no plano diretor, porque às vezes a burocracia não ajuda muito. Tem que ter alguns traçados novos, assim como a gente fez a primeira, segunda, terceira e quarta perimetral. A terceira foi feita, né? Tem ainda a ideia da quarta perimetral. Nós temos que pensar em vias de desafogamento de trânsito. Ali está uma questão, né? Porto Alegre é uma cidade que ela afunila tudo. Mas pega o caso, por exemplo, da Restinga. Tudo afunila em Porto Alegre, é impressionante. Nós melhoramos. Tem amplas ruas que elas vão ficando assim. É a coordenação geográfica. No início, nós tínhamos apenas para chegar na... planejamento não, para chegar na Restinga a gente só ia pela Cavalhada. Depois teve essa questão da Oscar Pereira, continuando. Né? Nós damos lá na Restinga também. E hoje eu vou por outra rua. Teve um comentário aqui eu nem vou para os Oscar Pereira nem para Cavalhada. Teve um comentário aqui do Alexandre Vargas que ele perguntou sobre o metrô em Porto Alegre. Quando é que vai ter metrô em Porto Alegre? Sim, pela Costa Gama. Agora tem o seguinte, inclusive... Não vai ter nunca metrô em Porto Alegre. O planejamento, assim, você pode cortar... O negócio superou. Você pode cortar
Você vê o seguinte... Tem que fazer monotrilho hoje. Isso, monotrilho. Tem que fazer outras coisas. Nós podemos cortar vários lugares. Por exemplo, você vai, como o Pujol diz, eu vou para Restinga, subo a Oscar Pereira, desço a Costa da Gama. Se você for no Hospital da Restinga, tem uma forma de você ganhar 6, 7 quilômetros. Você entra no Rincão e você sai diretamente lá no Hospital da Restinga. Falta fazer um asfalto, algumas melhorias, etc. e tal. E isso desafoga o trânsito barbaramente. E tem uma outra questão que tem que ser solucionada. Quando você vem subindo a Costa Gama, você chega lá em cima no Morro da Embratel, você pode sair na PUC praticamente. Tem ali a antiga barragem, a Rua da Barragem, que Rua da Represa. Da Represa. É barragem que chama, acho, né? Não, Represa. Rua da Represa. Rua da Represa. Gente, é verdade que é uma ruela, mas é só fazer 2 pistas, porque o leito está praticamente pronto, você sai na frente da PUC. Agora, O Adelicial não enfrenta Ademir. o horário de pico. Mas olha aqui, Ele vai por essas o redondezas. evidente, aí, né? eu ganho tempo. Adelina, A Rua da mesma linha que tu Represa não colocou, tem ônibus. Deveria. Por quê? Porque nós pedimos para eles Ampliar. diminuir o seu terreno para ampliar 1 metro de cada lado. Não conseguimos. Não Mas tem vai ter que ter, aí tem que ter o poder Sim. do O interesse poder do- público. Que é tudo né? invasão, né? Não, aí, área irregular. aí tem a questão do interesse público, tem que prevalecer sobre o privado, ainda mais que são algumas áreas de ocupação, porque o sujeito não pode construir dentro do leito da rua. E se nós fizermos, que não é muito longe, acho que dá 2,2 quilômetros esse pedaço todo, tá? É pouco, né? Agora, o que ajudaria no desafogamento daquela região é algo fenomenal. Tem uma série de coisas que podem ser Mas feitas. é complicado, é um investimento muito grande. né? Não é tão grande. Não, tem que aproveitar Vamos algumas fazer uma coisas que megapista, são mais né? facilitadas. Por exemplo, a Avenida Nilo Wolf, lá na Restinga, Sim. Sim. tu passa aquele pontilhão que tu batalhou, É, que se exatamente. conseguiu, etc. E tal. Continua. Ali não precisa desapropriar nada. Nada. Vai embora. Pavimenta aqui. Pavimenta só aquele trechinho Tu ganha 4 na Vila quilômetros. Sapo, como eles falam. Não, mas tem lá, dinheiro vamos pra dizer fazer outro isso? nome. Hã? Tem dinheiro para fazer isso? Mas, gente, aí tem que priorizar algumas tem que priorizar algumas Estamos coisas. agora com o IPTU, agora vai ter dinheiro para tudo. Né? Não, o prefeito disse que está resolvido o problema da crise. Agora a crise Tá vai gastando Eu mais não em tenho esse cidade. condão Salvador aí. Não vejo que a arrecadação vai melhorar de tal porte que resolva todo esse problema. Mas acho que a mudança do IPTU tem um fato muito positivo. Nós criamos condição do prefeito ir dizer, olha, eu tenho recebíveis. Aqui nós estamos fazendo a nossa parte. Tá? Isso, o primeiro sintoma, conseguiu liberar empréstimo agora, que não liberava há 1 ano atrás. Sim, Por quê? Aproveitar, eu acho, também essa oportunidade da discussão, né, do plano diretor e trazer essa cidade real para as pessoas caminharem, também essa aproximação que a gente discute ali do adensamento, de as pessoas estarem próximas, né, as zonas, essa configuração de cidade industrial, do residencial, ela não existe mais. Hoje a gente tem que aproximar porque a gente sabe, porque deixa uma zona totalmente comercial, industrial, à noite ela está morta, né, na noite. Tem que conjugar, Tem né? que conjugar essas coisas para afastar essa necessidade das ruas, das vias, essa preocupação com a abertura e a gente poder dar essa configuração, investir, né, no transporte público, hoje em dia usar as tecnologias que a gente tem a favor, com aplicativos, enfim, tantas coisas positivas aí para a gente talvez parar um pouco de olhar essa necessidade da abertura da rua, da via, do trânsito, que é um problema real que nós temos, não adianta, nós temos que equacionar isso. Mas eu acho que é uma grande oportunidade, o plano diretor, de a gente revisar isso, aproximar as pessoas, né, investir no transporte público. Nós temos um problema grave lá no Sarandi, que era uma zona, vamos chamar, industrial ou comercial, né, e uma grande parte se passou para residencial e as oficinas, as pequenas empresas estão lá e não consegue o habite, porque mudou o plano, né? Então é um problema seríssimo lá para aquela região. Pessoal, do Sarandi.
Nós estamos no minuto final do programa, passou voando, porque obviamente o tema é interessante, as contribuições foram enriquecedoras. Eu gostaria de agradecer aos nossos 4 convidados pela participação aqui no programa, então eu tenho 10 segundos para cada um se despedir, começando por aqui então. Adelio, eu queria te agradecer. Aliás, tem uma mensagem para ti aqui, Adelio. Opa. Teve uma telespectadora, Lola, que ela mandou uma mensagem dizendo assim, meu Deus, mas o Adelicial no PT? Eu não entendo isso. Alto nível sempre de debate, vereador. A gente quer uma melhoria para a cidade. Eu acho que existem quadros muito qualificados no PT, como em qualquer partido. Exatamente. O Obrigado. Adelicial está entre eles. E existem quadros que não são qualificados em qualquer partido, inclusive no PT. Adeli, obrigado novamente. Eu te agradeço. Muito bem. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que a atualização do plano diretor é uma necessidade para o bem da cidade. Muito bem. Germano, obrigado. Obrigado aos telespectadores, colegas de mesa. Dizer que a cidade, o município, o governo está aberto para essa discussão, que a gente comece em breve e possa avançar aí no planejamento da nossa cidade. O João, obrigado. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas, porque quando a gente faz e erra, a gente pode consertar. Agora, quando a gente não faz, aí não tem conserto. Então, vamos fazer um trabalho forte aí, no sentido de atualizar em muitos aspectos o plano diretor, mudar alguns conceitos, superar os preconceitos e tocar para frente. Se errar, a gente conserta logo adiante. Mas eu tenho certeza que a gente vai acertar mais do que errar. Perfeito. E um comentário final aqui do Deco, que mandou uma mensagem com alguns elogios imerecidos a mim, mas ele diz o seguinte em relação aos convidados: é preciso levar este qualificado time do Cruzando as Conversas para dialogar com a população nas audiências. Está buscando a participação maior da população. Obviamente que os 4 debatedores têm muito a acrescentar. Como vocês viram, inclusive algumas ideias aqui que surgiram nesta mesa de debates e que certamente vão ser prolongadas aí em outras discussões na Câmara. Novamente, eu gostaria de agradecer ao Adelicial, ao João Carlos, ao Germano e para o João pela vinda aqui ao programa. Foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito, porque não sei muito do assunto, mas os nossos convidados são todos... Se depende de mim, eu volto sempre. Com certeza. Estão todos convidados a voltarem. Nós voltamos amanhã, a partir das 22h30 na RDC TV. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.